Dando início ao 5º episódio do quadro Como o Método Felipe Fumê Mudou a Minha Vida, eu tenho um orgulho muito grande de estar com uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter ela como aluna e como eu sempre faço, eu queria que você se apresentasse, seu nome e de onde você vem. Meu nome é Cassiane Dutra, sou de Pato Branco, no Paraná. Pato Branco, no Paraná. Muito frio lá ou não? Vai esfriar um pouquinho mais. Sempre frio lá. Nós fizemos uma reunião científica. Que ano que foi? 2022, foi antes da minha cirurgia, né? Uhum. Eu gostei muito da cidade, mas é muito frio lá em Pato Branco. Hoje tá 10 graus menos que aqui. O pessoal acha que Londrina é frio, não tem noção. Pato Branco, uma cidade que fica no Paraná. Como é que é a tua história com o método Felipe Fumê em Londrina, por favor? Conta a história. Eu queria que você me falasse quantas vezes você veio para Londrina, né? E como que aconteceu? Tá, é a 5ª vez que eu tô vindo para Londrina agora. Primeira vez foi em novembro de 2021. Te achei no... Sétima, oitava turma. Oitava turma, né? Eu te achei pelo Instagram, procurando, buscando, estudando sobre joelhos. Eu fui parar no teu perfil, comecei a te seguir. Foi, eu acho que final de 2020, início de 2021, não lembro. Pandemia. Na época de pandemia. Você ministrava algumas aulas ao vivo, online, e eu fui acompanhando e anotando, pesquisando, até que surgiu a oportunidade de a gente estar vindo para cá fazer o curso, e foi a primeira vez que eu vim. Como é que foi para você o antes e o depois do curso? Foi um choque de realidade no sentido de que, por mais que a gente estudasse, por mais que a gente faça pesquisa e a gente leia, o curso é muito além daquilo que a gente estuda, né? Muito mais completo, vai muito mais além do que a gente encontra, mesmo em artigos, né? A gente vê tudo muito mais esmiuçado de uma forma... na prática, vivenciando do lado dos pacientes, né? Mesmo Sim. Durante o curso, né? Então, a gente às vezes lê alguma coisa ali, mas na hora de transcrever para a parte prática, a gente não consegue fazer isso tão corretamente, né? A gente estuda a teoria, né? Sim. A gente... que eu falo que às vezes é um problema de muito pesquisador, com a teoria aguçada, sabe muito, mas na hora de eu pegar o que eu estudei e colocar na prática, existe essa dificuldade. Né? Por isso a gente faz o curso tão prático. Não citando nomes, por favor. Eu nunca vou esquecer, porque para mim você é uma formadora de opinião e o teu feedback foi muito positivo na época e eu nunca esqueço disso, faz tanto tempo já. Eu lembro que quando você foi embora, você mandou uma mensagem para mim falando sobre como você atendia joelho antes e como foi logo após o curso, sem nem ter atendido ainda. Né? Você estava indo embora. Conta essa história, por favor. Eu, na época, seguia um protocolo um pouco mais acelerado de reabilitação de LCA e mesmo vendo o protocolo sendo renomado, publicado, eu sentia que faltava alguma coisinha, assim. Quando a gente bate um olho em outras pesquisas, a gente vê que estava acelerando, a gente começou a ver estudos novos, vendo que 6 meses ainda era muito cedo, que não estava tendo um resultado tão legal, o índice de relesão estava sendo muito alto. Exatamente. Então, assim, a gente já atendia, mas com o pé um pouquinho atrás, né? Eu já segurava um pouco mais, porque a gente vê, né? A gente que atende ali no dia a dia, a gente desenvolve ali, tem um protocolo que era acelerado, mas chegava no final, a gente via que o paciente não estava bem. E aí foi quando eu vim para cá fazer o curso que eu entendi por que o paciente não estava bem, porque era muito acelerado, né? 6 meses é muito pouco tempo, né? Não tinha um cuidado que tem que ter. Não, e todo o preparo, né? Eu acho que não só para a prática esportiva, né? Mas para o dia a dia do paciente, né? Às vezes, muitos médicos acham que a gente acelera demais, que a gente força demais, que a gente exige muito dos pacientes, mas a gente é muito criterioso. E quando a gente coloca o paciente, expõe alguma atividade que aos olhos de quem vê de fora parece um pouco mais exigente, às vezes a gente está preparando o paciente para atividades simples do dia a dia, né? Era o meu próximo tópico que eu ia te perguntar, porque quem não conhece o método, né? E acaba assistindo ou vendo alguns highlights, alguns vídeos, né, confunde agressividade com efetividade. E eu não conheço ninguém que seja tão cauteloso ou tão cuidadoso, né, um método, né, enquanto eu ia falar, mas é um método, né, quanto a gente. Né? Eu tenho, quando os alunos
né, conhecem o método, eles falam assim, nossa, mas para que tantos cuidados? Porque nós estamos cuidando de pessoas. Como é que foi mudar essa mudança de paradigma, né, de uma maneira que você atendia joelho, né, para esse novo método que parece ser muito agressivo, mas ele é muito efetivo, né, e extremamente conservador com o que tem que ser conservado e com o que tem que ser cuidado. E como foi você apresentar isso para os médicos que trabalham com você? Porque eu conheço 2 médicos que trabalham com você, 2 profissionais sensacionais, dois médicos extremamente capacitados, né, que você precisou apresentar seu trabalho, né? Como é que foi levar essa efetividade com tanto cuidado? Como é que foi mostrar isso para eles? É muito interessante a forma que a gente leva, porque, na verdade, da mesma forma que a gente não sabe o que acontece dentro do centro cirúrgico, os médicos não sabem o que acontece dentro da clínica. Ponto. Então, quando a gente apresenta o nosso trabalho, normalmente as respostas são: eu não fazia ideia de que vocês faziam tudo isso. E quando a gente coloca critério para liberar para corrida, para tirar muleta, para dirigir, coisas simples assim, a gente mostra o quão cauteloso que a gente está sendo com os pacientes. E muitas vezes essa troca que a gente acaba tendo de discussão clínica para casos de pacientes acaba delimitando como o paciente vai seguir, mas assim, de uma forma muito alinhada e muito técnica, né? Sim. Assim, a gente não tira muleta, 5 dias tira uma, 10 dias tira outra. Não é assim que funciona, bolo, né? E a gente acaba tendo muita autonomia, né? A partir do momento que a gente mostra o que a gente está fazendo, a gente acaba tendo muito respeito por tudo aquilo que a gente faz dentro da clínica, da mesma forma que a gente respeita eles dentro do ambiente deles, dentro da cirurgia, dentro do consultório, né? São profissões que se complementam, né? Sim. Então, a gente apresentou, até no dia a dia a gente acaba tendo muita conversa, muita troca, aprendizado para os 2 lados, né? E eu acho que quem mais ganha com isso sempre vai ser o paciente, sempre, né? Vai ser o paciente. Eu sei que existia uma vida da Cassi profissional antes do curso. Eu queria que você comparasse, né, como era a vida profissional da Cassi antes do curso e como essa vida mudou depois. Eu trabalhei em várias clínicas antes de estar onde eu estou agora, né? Então, quando eu comecei recém-formada, eu recebia R$1 e pouquinho por atendimento. Então, a gente... Eu escuto essas coisas, eu não vou me acostumar nunca. Eu não vou me acostumar nunca, né? E normalmente, de fisioterapeutas. Sim. Isso é uma coisa que eu não consigo... A desvalorização da profissão vem dos profissionais da profissão. Sim. Né? Você pegar um colega de profissional e... E assim, você coloca ali a qualidade daquilo que você está fazendo. Não, é muito difícil você manter isso, né? Você está ali atendendo, às vezes, 8, 9 pacientes a cada meia hora. Então, assim, você acaba ficando numa situação, assim, de você como funcionário, você tem que lidar com aquilo que está sendo oferecido para ti, porque você precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo você não acha certo o que está acontecendo com os pacientes, né? Então, meses assim que você fazia, tipo, de fazer 700, 900 atendimentos, um volume altíssimo que você está ali atendendo e esquece de comer, tentando fazer o melhor porque você se importa, mas mesmo assim você não consegue fazer o melhor. Não tem, né? Como, né? Mas mesmo assim, na época, eu lembro que antes mesmo de fazer o curso, isso foi em 2014, né? Eu acho que meu 2º ano de formada, eu levava paciente para campo, ia lá, pegava namorado, irmão, levava quem pudesse para estar ajudando, porque eu sempre tive muito claro de que não é porque você está recebendo pouco pelo atendimento que o teu paciente tem que receber um atendimento ruim, né? Só que é muito mais difícil, né? Sim. Porque você não consegue entregar tudo da melhor forma, né? É difícil ter excelência numa condição assim. E assim, depois do curso, ainda trabalhava de uma forma que eu não conseguia, os horários de atendimento reduzidos, então assim, a gente não consegue fazer tudo da melhor forma, a gente acaba às vezes precisando pedir para o paciente, aquece antes de vir para cá, porque quando você chegar aqui eu preciso que você esteja aquecido, porque eu não vou ter tempo para trabalhar tudo que você precisa. Aquece antes, se eu chego aqui, a gente trabalhar. Então assim, a gente fica muito de mão atada, acaba tendo que fazer coisas fora do ambiente de clínica, porque você não consegue ter uma qualidade, né? Então assim, a gente tinha um método muito bom, tinha tudo muito bem estruturado, mas a gente não conseguia aplicar por essas limitações, né? E como que era a frustração pós-curso? Você vir conhecer
um trabalho que dá certo e não poder aplicar? É triste, né? Você saber que você pode fazer muito pelo paciente, mas você não consegue, né? Eu acho que a parte mais difícil que a gente tem hoje em dia é conseguir a adesão do paciente num tratamento que acaba sendo tão longo, né? Muitas vezes. E você saber que você conseguiu fazer isso, só que você não consegue, nesse tempo, o paciente aceitando esse tempo, você não vai conseguir fazer tudo porque a estrutura do ambiente não te permite fazer tudo que é necessário. Então, a parte mais difícil ali, que é cativar o paciente, conseguir ter ele ali engajado com o tratamento, a gente conseguia fazer. Só que o resultado acabava ficando muito limitado por essas questões, né? E isso te frustrava, não? É demais, né? Eu acho que até a gente estava conversando entre as meninas ali do curso, que eu acho que todo mundo, em algum momento ali, passou por uma vontade de querer desistir da profissão. Isso já passou pela minha cabeça várias vezes, situações de ambiente de trabalho, de pressão, de cobranças. Existe isso, né? Deixa eu aproveitar. Você passou antes, né, do curso, né? Chegou a passar por alguma situação constrangedora, sofreu algum tipo de humilhação, em clínica, em paciente, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Isso de vez em quando eu acho importante, porque eu sei que isso acontece, né? Fico muito feliz, muito, muito triste quando isso vem de fisioterapeutas para fisioterapeutas. Algumas injustiças aí. E eu acho importante falar, porque tem gente que vai assistir isso aqui que às vezes passa por algumas situações e pode achar que é normal, isso não é normal. Ninguém tem que ficar num lugar que não está satisfeito ou com pessoas que não te valorizam. Você lembra de alguma coisa? Tiveram várias situações, assim, ao longo... Imagina, 11 anos de formado, tem muita coisa para falar. Mas desde a questão de chamar atenção, de te diminuir como profissional na frente, inclusive de pacientes, na frente de outros colegas, de profissionais que não gostavam quando eu tinha contato com os médicos, de mostrar o trabalho, chegar a um ponto de receber pacientes e o paciente não chegar até mim porque tá tendo desvio desses pacientes, porque pacientes particulares, né? Então, assim, tinham situações nesse sentido. Também tem junto com, assim, até eu conseguir conquistar uma autonomia hoje em dia de eu poder dar alta para o paciente, poder liberar da físio também. Já tiveram situações de, não digo discussão, mas assim, um pouco de atrito com médicos, assim, de que, não, o paciente está bem, libera, vai embora e para o tratamento, você sabendo que o paciente não está bem. Da forma, assim, dos pacientes, eu sempre tive pacientes bons, de modo geral. Sempre tem alguns pacientes que às vezes a gente não se adapta, e isso é natural, às vezes a gente também... São pessoas, né? São pessoas, né? Mas, assim, com os pacientes, de modo geral, nunca tive nenhum incômodo, assim, tão grande. Só que, eu falo, o universo que é totalmente masculino, mulheres em ortopedia, você acaba tendo que se impor muito mais. Eu falo desde tom de voz, desde postura, tudo isso você acaba tendo que moldar ao longo do tempo para conseguir ter uma autonomia, ter uma voz de comando, ter uma autoridade ali dentro de um trabalho. Hoje em dia já tenho isso muito mais conquistado, mas até chegar ali não é fácil. Né? Hoje em dia já tem isso tudo, né, conquistado. O que a Cassi, pós-curso, que se frustrou por não conseguir desenvolver um trabalho, o que você fez? Que atitude você tomou? Como é que você resolveu isso? Eu comecei a tentar aplicar o método da melhor forma que eu podia, enquanto eu estava trabalhando como funcionária. E isso no sentido de, até mesmo para estudar, sentar, estudar, revisar, ver o que a gente pode melhorar, e até chegar a um ponto decisivo, assim, de que as coisas não estavam mais acertando, que estava sendo tudo muito pequeno. Eu precisava fazer mais num lugar que eu não estava conseguindo fazer. Foi quando eu e a Tainá, nós tomamos a decisão de abrir uma clínica juntas, né? Que já tem um pouquinho mais de um ano, e aí a gente montou tudo do jeito que a gente queria. Na época eu ainda trabalhava com Pilates, eu trabalhei 10 anos com Pilates, fiz muitos cursos na área e tudo mais, e quando a gente decidiu montar a clínica, a gente encontrou uma sala que a gente teve que fazer uma escolha, ou seria a parte de fisioterapia ou a parte do Pilates, e aí eu abri mão no Pilates e
na hora que eu fiz isso, eu pensei, daqui a um tempo a gente muda para uma sala maior e a gente monta as duas coisas. Não deu um mês, eu tomei a decisão de que eu não queria mais atender Pilates. Não me arrependo disso, foi um ciclo, me fechou, né? Encerrou. É importante, encerrou. Mas assim, a gente tem que saber que quando a gente não está conseguindo mais estudar e se entregar aquilo que foi um momento, né? Estudei, aprendi muito, mas não consegui mais me dedicar a isso e eu não acho isso certo com os pacientes que eu iria atender. Então, voltei toda para a parte do joelho. Hoje em dia, nós temos a nossa clínica. 90% dos nossos pacientes são pacientes de joelho. Que são esses 10% aí que não são joelho? De vez em quando tem um amigo, um conhecido. Aí quando é indicação, assim, não tem o que fazer, né? Às vezes alguns pacientes, assim, que entram em contato com a gente por todos os anos de atendimento que a gente já teve anteriormente, então... Eu falo que de vez em quando um ex-paciente que confia muito na gente dá sorte. Viu? Você dá uma olhada em tornozelo? Eu falei, tornozelo eu vejo. Lesão muscular eu vejo. Coluna, ombro? Não. Aí foge muito do meu... Sabe que eu trabalhei muito tempo. Eu ainda atendo alguns pacientes de ombro, menos hoje em dia. Uhum. Mas teve uma época antes de entrar para o mundo de joelhos, eu estudava muito ombro, né? Então, assim, o conhecimento que a gente adquire, a gente não esquece, né? Mas joelho hoje representa 90%. Hoje em dia é o que eu tenho me atualizado, né? Aquela coisa de sai um artigo novo, você tem a curiosidade de ler, de curiosidade de aprender, e eu acho que isso que... É fácil estudar quando a gente gosta, né? Quando o assunto a gente gosta. Uhum. Você abriu, né, o espaço, né? Aí você foi trabalhar com a sua autonomia, com a sua segurança, né? Criando a sua autoridade. Como é que foi o apoio das pessoas ao seu redor, da família? Eu acho que assim, sozinho a gente não faz nada, né? É muito mais... Até faz, mas é muito mais difícil, né? Eu acho que assim, minha família, de modo geral, todo mundo ficou com uma insegurança, um receio, porque tem isso, né? Eu tinha um emprego que, assim, financeiramente ele me remunerava bem, né? Não tinha muito o que reclamar, só que a parte de saúde mental estava tendo um peso muito importante, né? Então, assim, quando você chega em casa, você está frustrado, que você não está feliz, e você começa a perceber que você não é mais o teu lugar, né? Sim. Então, a gente acaba tendo que buscar uma outra forma, né? Então, quando eu tomei a decisão, eu não tive ninguém me falando, me segurando para não fazer isso, né? Então, isso já é uma coisa, assim, que é muito importante, né? E aí, no dia a dia, teve meu namorado, os meus pais, meu irmão, pessoas, assim, que desde ir lá instalar uma tomada, arrumar amigos, que, assim, que apoiaram de alguma forma para que fizesse acontecer, né? Então, isso, sou muito grata com isso. É totalmente diferente quando a gente tem apoio de quem a gente gosta, né? É mais fácil, fica mais prazeroso, assim, você tem porque a gente tem medo, a mudança ela é desconfortável, a gente não quer sair da zona de conforto, né? Então, esse primeiro passo, ele é muito difícil. Então, quando você tem alguém ali do teu lado para te dar um suporte, se você cair, eu te seguro, sim, acaba sendo muito mais fácil, né? E foi o que aconteceu, né? Eu vou linkar, que você acabou de falar sobre medo e zona de conforto. Se a Cassi hoje, né, você veio no final do 21 fazer o curso, em 22 teve alguma história com o método Free Fumé, não? Teve a reunião científica. A científica, você recebeu a gente na sua casa, fomos os fisioterapeutas do Paraná fazer uma reunião científica lá em Pato Branco. E depois? Eu fiz o módulo avançado 2 vezes e vim para o congresso. Fiz o módulo avançado 2 vezes e vim para o congresso. 5 vezes? 5 vezes. 5 vezes. Então é a 6ª vez que eu estou aqui. Agora a revisão, errei a conta. 6ª vez. É a 6ª vez. O que nós vamos fazendo aqui agora? Uma revisão de todo o módulo 1 e mais mentoria. Mentoria só para as minhas alunas mulheres, né? Uhum. Você vê uma pessoa que veio 5 vezes, está aqui pela 6ª vez. Sim. Né? Essa Cassi, se ela pudesse, essa profissional que você é hoje, se ela pudesse ir lá, para aquela profissional, para aquela Cassi, que tinha medo, que não queria sair da zona de conforto dela, o que essa Cassi falaria para aquela Cassi lá? É que não precisava ter tanto medo. É uma decisão que a gente tem esse medo, tem essa insegurança, mas hoje em dia eu vejo que não precisava.
Porque quando a gente põe a energia, põe o nosso foco naquilo que a gente quer que dê certo, as coisas automaticamente acontecem, né? Quando você se dedica a um trabalho bem feito, quando você estuda, quando você faz acontecer, as coisas acontecem, né? Eu acho assim, a gente teve um timing de fazer tudo isso, aconteceu talvez no momento que fosse para acontecer. Então, assim, eu acho que tudo que a gente passou moldou quem a gente é hoje, né? Mas eu diria para ficar muito mais tranquila, né? E que bom que eu não desisti da fisioterapia, que hoje em dia me encontrei naquilo que eu gosto de fazer. Eu tenho o prazer, a oportunidade de ajudar muitos pacientes, que a gente sabe quantos joelhos sequelados que existem mundo afora, de pessoas que não são bem reabilitadas. Então, você poder fazer a diferença na vida das pessoas é muito gratificante, né? Então, que bom que eu tô aqui, né? Olha se aquela profissional tivesse desistido pelo desestímulo de um outro fisioterapeuta, a profissional que a gente ia perder hoje. Né? Se eu pedisse para você me classificar a importância da parceria com os médicos parceiros, como que você classificaria hoje essa amizade, essa parceria, essa união profissional que você tem? Cara, eu classifico, é essencial para o paciente, né? Ela tem você pode ter todo o conhecimento técnico, só que se você não sabe jogar isso para o teu paciente, se você está ali num ambiente que o médico não sabe o que você está fazendo, você não está conseguindo alcançar com o teu trabalho, né? Eu acho assim que muitos médicos, eles têm medo de mandar para fisioterapia de forma precoce, muitos médicos não acreditam na fisioterapeuta porque, infelizmente, a gente tem muitos fisioterapeutas ruins, né? Muitas pessoas que se propõem a cuidar de joelho sem saber o que estão fazendo, e isso acaba machucando o paciente de alguma forma. Sim. Então, assim, eu entendo quando o médico fala que não gosta de fisioterapia, entendo quando não quer mandar o paciente. Então, assim, eu vejo que a gente fazendo um bom trabalho e conseguindo levar isso para o médico, quem ganha é o paciente, né? A gente sempre tem que pensar que o protagonista de tudo sempre vai ser o paciente. Sim. Então, assim, classifico como fundamental você ter isso, você ter tudo muito bem alinhado. Você ter uma parceria com o médico, você vai ter confiança para reabilitar teu paciente, porque você sabe que a cirurgia foi bem feita, você sabe o que foi feito. Muitas vezes a gente recebe o paciente na clínica sem ter todas as informações, então assim, o paciente vem, te procura, se manda uma mensagem ali para o médico, você já está sabendo o que ele fez. E assim, quem ganha é o paciente, né? Então, eu não tenho como culpar quando médicos falam sobre a fisioterapia. Sim. Porque a gente entende isso. Tem fisioterapeutas às vezes reclamam que o médico manda cartinha escrevendo o que é para ser feito, mas a culpa também é nossa, às vezes, de não chegar para o médico e mostrar o que a gente sabe fazer, né? Assim como a gente não sabe o que acontece no centro cirúrgico, eles não sabem o que acontece na clínica, né? Perfeito. Então a gente tem que ter tudo muito bem alinhado, muito bem estruturado, pensando no bem do paciente, deixar ego de fora, deixar tudo de lado, saber sentar, conversar, alinhar, saber ouvir. A gente tem, às vezes, médicos ali com muito mais tempo de formado, as experiências deles, às vezes ruins, boas, a gente tem as nossas, então esse sentar e conversar, ele é muito importante, né? Tem que estar tudo alinhado, mas sem isso as coisas não acontecem, né? E para nossa área, ter parceiros, ter médicos bons, que sabem operar, que são experientes, faz toda a diferença. Faz muita diferença. Vocês são sortudas de vocês terem isso aí lá, né? A gente não pode reclamar, né? A gente tem nossos pacientes, a gente pode dar sequência em tudo de olhos fechados, que a gente sabe que a cirurgia está bem feita, que está tudo muito bem feito. Faz então, muita diferença você receber uma cirurgia bem feita, né? Sim, o paciente vem bem, né? Sim. A gente sabe que a evolução vai ser boa na hora, desde o começo da reabilitação até na hora que a gente começa a levar para o campo, que começa a expor ao gesto esportivo, que pega uma parte assim que é um pouquinho mais exigente para o paciente retornar ao esporte, a gente sabe que a gente pode fazer isso, que a cirurgia está ali segura, né? Ótimo. Então, faz diferença. Existem Cassianes, Brasil afora, que às vezes estão na posição daquela fisioterapeuta que podia estar frustrada pela não valorização de um outro fisioterapeuta, de um dono de clínica, tudo, e que tem vontade de abandonar a profissão. Às vezes pode ter um dom maravilhoso de cuidar das pessoas, mas essa não valorização de um colega, alguma coisa, pode fazer essa pessoa desistir. Que recado pra gente finalizar que você gostaria de mandar para, de repente, Cassianes, Brasil afora, que estão na situação que você estava, né, de achar que a fisioterapia não
se você não consegue viver da fisioterapia, que é uma profissão que não dá dinheiro, é uma profissão de profissionais frustrados. Que recado você gostaria de mandar para ele? Os nossos medos, eles não devem ser maiores do que os nossos sonhos nunca, né? A gente não pode deixar de abraçar aquilo que a gente sonha. Às vezes, no dia a dia, em meio às frustrações, a gente esquece quem a gente é, o que a gente pensou. Na hora que a gente entra na faculdade, a gente quer ser um profissional bom, a gente quer ter a nossa clínica, trabalhar no hospital, seja na área que for, né? Pra gente voltar nessa essência e não deixá-la de lado. Que às vezes o mundo, a rotina, o trabalho, a hora que a gente entra no mercado de trabalho, tudo isso acaba sugando e a gente deixa isso de lado e acaba se acomodando. Então, pra gente não deixar isso acontecer no sentido de não deixar o nosso sonho morrer. Você pode trabalhar, todo mundo tem que ter um começo, não é fácil. Eu precisei passar por tudo isso para estar onde eu tô. Então, sou grata a isso também. Mas pra gente não se acomodar com isso, não deixar de viver aquilo que a gente sonhou quando a gente decidiu abraçar a fisioterapia. E tá passado o recado. Eu queria te falar que eu tenho uma satisfação muito grande quando eu vejo o número de alunos, né, do nosso grupo do Método Felipe Fumê te procurando para tirar dúvida, te elogiando, porque eu sei, né, que o mesmo conteúdo que foi passado para as pessoas foi passado para você, mas eu sei a intensidade, a tua entrega em estudar, em buscar, em absorver na marra, né? Isso para mim é louvável. Eu tenho muito orgulho de ter você como aluna. Eu tenho muito orgulho de ter o meu nome representado em Pato Branco por vocês. Eu não tenho intenção nenhuma de ter outra pessoa lá, por quê? Porque se eu tenho vocês trabalhando lá, não preciso de mais ninguém, né? Eu acho que é muito mais do que está bem representado, né? Tá sendo ter gente fazendo a coisa certa lá, né? E ver o teu crescimento profissional desde quando eu conheci para agora é uma coisa de encher os olhos. Então, queria te falar, obrigado pelo prestígio de sempre, obrigado por sempre acreditar e parabéns por tudo que você fez até agora. Sou eu quem agradeço. Eu acho que você é uma inspiração muito grande pra gente. A forma que você atende com seus pacientes, o método, ele é baseado nisso, né? Baseado na clínica, né? Então, a clínica que fez o método acontecer, você fez tudo isso acontecer e a vida de muitos fisioterapeutas mudou por estarem vindo para cá. E, consequentemente, muitos pacientes estão bem reabilitados graças a tudo que você passa. Então, você é inspiração para a gente continuar estudando. Se eu estudo é porque tem alguém que motiva, que incentiva. Então, sou eu que agradeço, porque hoje a gente tem uma clínica graças à primeira vez que a gente decidiu vir para cá. Então, muito obrigada. Imagina, a satisfação sempre vai ser minha. Tá? Encerrando, né? Não tem jeito melhor de encerrar do que com esses nossos últimos diálogos. Mais uma vez, arrasta mais um para, glória a Deus, por uma fisioterapia mais valorizada, sempre. Sempre.